Olá pessoal, meu nome é Leone, eu sou advogado. Exatamente na condição de advogado que muitos clientes, alguns amigos têm me procurado e questionado como ficam as mensalidades escolares nesse período de paralisação de aulas presenciais em razão da pandemia de Covid-19. São alguns questionamentos relativos à possibilidade ou não de cancelamento de matrícula, de desconto em mensalidade, enfim, né? Como é que fica essa situação, essa relação entre pais de alunos e as escolas particulares? Bom, basicamente, são dois questionamentos principais, não é? Primeiro, se é possível cancelar a matrícula, ou seja, cancelar o próprio contrato de prestação de serviço educacional. E a segunda questão mais frequente é sobre a possibilidade ou não de desconto, né, sobre a obrigatoriedade ou não de um desconto na mensalidade. Vamos falar primeiro sobre a questão do contrato da matrícula. É possível, então, aos pais cancelarem a matrícula com as escolas? Olha só, para a gente responder isso, a gente tem que dividir o alunado em dois grupos, tá? Um grupo daquelas crianças que vão aí desde meses de idade até 3 anos, ok? Ou seja, estão ali no berçário, nos anos iniciais da educação infantil. Então, meses de idade até 3 anos. E o outro grupo a partir de 4 anos de idade, certo? A partir de 4 anos de idade. Muito bem. Esse primeiro grupo, de quem está no berçário, de quem está, das crianças que estão aí no primeiro ano da educação infantil, eles frequentam o ensino chamado livre, curso livre, ou seja, não é obrigatório. Então, quer dizer que os pais não são obrigados a manter, né, esses alunos matriculados nas escolas com essa idade, nessa faixa etária. De maneira que é plenamente possível aos pais simplesmente, né, cancelar essa matrícula, cancelar o próprio contrato, e isso não vai ter consequência alguma para o seu filho em termos de obrigatoriedade e manutenção aí no ensino. Aí vem uma primeira pergunta, né, em relação a essa possibilidade de cancelamento. As escolas podem cobrar, se houver o cancelamento nessa faixa etária, né, 1 ano, 2 anos, 3 anos, as escolas podem cobrar multa? Entendo que não, entendo que não. A multa é uma penalidade para quem descumpre o contrato voluntariamente, sem uma justa causa. No caso, né, a paralisação da prestação de serviços decorreu aí de força de lei. A lei que determinou, né, seja lei federal, lei estadual e lei municipal, aliás, tem em todos os âmbitos, determinou a paralisação, a suspensão das aulas presenciais. Então não há culpa alguma dos pais, né, para suportar aí essa penalidade de multa. Ok? Então nessa faixa etária, né, de 1 a 3 anos, 1 mês, né, quem está em berçário aí, os pais podem tranquilamente, sem qualquer consequência, cancelar a matrícula, se assim quiserem fazer, obviamente. Já em relação ao alunado que está aí no início, na pré-escola, chamada pré-escola, 4 e 5 anos, ou no ensino fundamental e até mesmo no ensino médio, aí vai de 4 a 17 anos, ou seja, de 4 a 17 anos, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, esse ensino é obrigatório. Sendo obrigatório, os pais até podem cancelar a matrícula, mas tem a obrigação, né, de matricular o seu filho numa escola pública, numa instituição pública. Porque senão esse pai vai estar descumprindo a lei. Porque a lei assim determina, né, que é a obrigatoriedade dos pais manterem os filhos a partir dos 4 anos até os 17 anos frequentando o ensino regular. E qual é a consequência disso? Pagamento de multa, vai ter problema com o conselho tutelar e até mesmo pode suportar aí um processo criminal, ok? Então, é importante a gente analisar nesses dois grupos. O primeiro, né, nessa faixa etária até 3 anos,
não há consequência para o cancelamento da matrícula, mas a partir dos 4 anos é até possível o cancelamento, mas determina o ônus, né, em relação à lei, ok? Muito bem, agora vamos falar da outra grande questão, da outra grande dúvida, que é em relação a desconto na mensalidade. Os pais, agora que as aulas presenciais foram suspensas, que estão sendo ministradas ou online, ou, né, em algumas escolas sequer aula online tem, os pais têm direito a desconto na mensalidade? Não, a resposta é não. Do mesmo modo que eu disse agora há pouco, que os pais não deram causa, não têm culpa pelo cancelamento do contrato, se eles assim o quiserem, e não devem pagar multa por isso, aqui as escolas também, né, não têm culpa pela suspensão das aulas presenciais. Isso foi determinado, já o dissemos, por força de lei. E se elas não têm culpa, o contrato, né, está vigente. O contrato de prestação de serviço está vigente. E, como consequência, há de haver o pagamento das mensalidades sem qualquer desconto. Além disso, ou seja, né, vamos voltar aqui e lembrar de uma coisinha, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Se lá o pai, né, não tem culpa e pode cancelar a matrícula, aqui a escola também não tem culpa e não tem obrigatoriedade de proceder a nenhum desconto, tá bom? Não tem obrigatoriedade. E já se fala em algumas leis aí estaduais, a gente leu na imprensa, que querem, né, estabelecer essa obrigatoriedade para que as escolas deem desconto agora nesse período. Mas até agora, até na data de hoje, hoje é dia 19 de abril, tá? Até o dia de hoje não há qualquer lei vigente nesse sentido. Há aí discussões, projetos de lei, mas não há qualquer lei nesse sentido. Então, as escolas não têm obrigatoriedade de dar nenhum desconto. Agora, existe toda uma situação típica, peculiar, né, que faz com que a melhor solução para o pai que esteja, né, em dificuldade financeira, seja porque teve redução na sua renda, que está sendo muito comum agora, seja até porque perdeu o emprego, é que esse pai vá até a escola, né, e negocie. Essa é a grande sugestão, gente. Negocie com a escola. Leve a sua situação fática, real, leve a sua necessidade, a sua demanda, né, e busque negociar, busque um desconto com a escola. As escolas têm sido sensíveis a esse pedido, quando a situação, né, fática, peculiar de cada um demonstra, né, uma necessidade de um desconto, certo? Não pode acontecer, o que não deve acontecer, de pessoas, né, se aproveitarem dessa situação para pedirem indiscriminadamente desconto, num momento que é difícil para todos, né, para os pais de alunos e para as escolas também. Não pensem vocês que não é difícil para as escolas. Muito bem. Há uma outra situação. Tem um detalhe importante que eu esqueci de comentar com vocês. Alguns pais me perguntam, Leone, mas e se as escolas não cumprirem a quantidade mínima de dias letivos até o final do ano? Lá no final eu não vou ter direito a um reembolso, né, do que eu paguei, porque não foi cumprida contratualmente a quantidade de dias letivos, que até, inclusive, isso é estabelecido por lei. Foi editada recentemente, dia 1º de abril, uma medida provisória pelo governo federal, pela presidência da República, que estabeleceu o seguinte: as escolas estão desobrigadas, não têm a obrigação de observar a quantidade de dias letivos neste ano de 2020, né, em razão, obviamente, aí dessa suspensão. Mas tem a obrigação de observar a carga horária, o número de horas letivas, tá? Então, possivelmente, né, as escolas vão conseguir, ao final do ano, e se Deus quiser, cumprirem a carga horária, então não há direito também a qualquer tipo de reembolso, ok? Então, nesse caso, gente, mensalidade, principalmente, né, no caso a caso, na situação específica de cada um, que tenha
certa necessidade, vá à escola, negocie, essa é a nossa sugestão. Ok? Há um último detalhe importante também, né? Alguns pais me questionam isso, é que existem alguns custos, alguns serviços adicionais que estão lá cobrados com a mensalidade. Em muitas escolas, os pais, né, matricularam as crianças também de forma opcional, no judô, no balé, né? A minha filha, por exemplo, gosta do circo, ela está matriculada lá na escola de circo, enfim. E nesse caso? Bom, olha só, também nesse caso são serviços aí opcionais não obrigatórios. De maneira, e não, obviamente não estão sendo prestados esses serviços, né? De maneira que as escolas devem decotar, devem descontar, tem que excluir o valor relativo a esse serviço da mensalidade. Isso aí é obrigação da escola, pleiteie junto à escola sim deve fazê-lo, ok? Bom, é isso, acho que a gente abordou aí as principais questões relativas a essa relação aí dos pais com as escolas particulares, e esperando ter sido útil e solucionado aí essas dúvidas, a gente, né, se despede, desejando a todos que fiquem aí com Deus, né, lembrando que nada de pânico, até porque nosso Mestre Jesus Cristo está no leme. Fiquem com Deus. Um grande abraço para todos.